Existe uma criatura tão sombria que seu nome era evitado por tribos inteiras durante o inverno. Uma entidade ligada à fome, ao frio e ao canibalismo. Dizem que ela vaga por florestas congeladas, observando viajantes perdidos na neve, esperando, faminta. Mas o mais assustador sobre o Wendigo é que ele talvez nunca tenha sido apenas um monstro. Hoje, em Sombras do Mundo, você vai conhecer a aterrorizante lenda do Wendigo, a criatura que nasce quando um ser humano abandona a própria humanidade. A origem da lenda. Muito antes da chegada dos europeus à América do Norte, tribos indígenas já contavam histórias sobre uma entidade maligna que habitava as florestas geladas do Canadá e do norte dos Estados Unidos. A lenda surgiu principalmente entre povos algonquinos, e durante séculos, o Wendigo foi tratado não apenas como um monstro, mas como um aviso, um símbolo do que acontece quando a fome transforma pessoas em algo monstruoso. Os invernos naquela região eram brutais, neve, escuridão, frio extremo e comida escassa. Algumas tribos acreditavam que, quando alguém recorria ao canibalismo para sobreviver, acabava amaldiçoado. O ser humano lentamente perdia sua alma, e algo diferente começava a surgir, algo faminto, algo que nunca mais conseguiria parar de devorar carne humana. A aparência do Wendigo. Os relatos variam, mas quase todos descrevem a criatura da mesma forma, extremamente alta, magra, com um corpo esquelético, como se estivesse morto há anos. Algumas versões dizem que sua pele é acinzentada e apodrecida. Outras afirmam que o Wendigo possui olhos fundos brilhando na escuridão. E existe um detalhe que aparece em quase todas as histórias: a fome. Uma fome infinita. Quanto mais o Wendigo come, mais magro ele fica, como se nunca pudesse se satisfazer. Em versões modernas da lenda, a criatura ganhou características ainda mais assustadoras: galhadas enormes, mandíbula distorcida, garras gigantes e um cheiro terrível de carne podre. Mas para muitos estudiosos, a aparência talvez não seja a parte mais assustadora, e sim o que o Wendigo representa: o monstro dentro do ser humano. Para várias tribos indígenas, o Wendigo era mais do que uma criatura física. Ele representava ganância, violência e a perda completa da humanidade. Algumas histórias afirmam que qualquer pessoa poderia se transformar em um Wendigo. Bastava cometer o ato proibido, o canibalismo. Outras lendas dizem que espíritos malignos podiam possuir pessoas durante tempestades de neve, principalmente indivíduos isolados por muito tempo. E talvez seja exatamente isso que torna a lenda tão perturbadora, porque o verdadeiro horror não seria encontrar o Wendigo na floresta, mas perceber que ele pode nascer dentro de alguém. Durante os séculos 19 e 20, diversos relatos sobre o Wendigo começaram a surgir no Canadá. Caçadores afirmavam ouvir passos gigantes acompanhando grupos durante a madrugada. Outros descreviam assobios estranhos vindos da floresta. Existem também histórias sobre pessoas desaparecidas durante tempestades de neve, que jamais foram encontradas. Mas um dos casos mais famosos aconteceu no início do século XX. Um homem conhecido como Swift Runner foi acusado de matar e devorar a própria família durante um inverno extremamente rigoroso no Canadá. Segundo relatos da época, ele afirmava ter sido tomado pelo espírito do Wendigo. O caso espalhou medo pela região e fortaleceu ainda mais a lenda, porque pela primeira vez o terror parecia ter saído das histórias. A psicose Wendigo. Com o passar do tempo, médicos e pesquisadores começaram a estudar um fenômeno extremamente estranho. Pessoas que desenvolviam um medo obsessivo de se transformar em canibais, mesmo quando havia comida disponível. O distúrbio ficou conhecido como
Psicose Wendigo. Alguns pacientes afirmavam ouvir vozes, outros diziam sentir uma fome impossível de controlar. E existem relatos de indivíduos que acreditavam já estar se transformando na criatura. Até hoje, especialistas discutem se a psicose Wendigo realmente existiu, ou se tudo fazia parte do medo cultural criado pela própria lenda. Mas independentemente da resposta, isso tornou o mito ainda mais assustador, porque poucas criaturas do folclore conseguiram ultrapassar as histórias e entrar no mundo real. O Wendigo moderno. Hoje, o Wendigo se tornou uma das criaturas mais famosas do terror moderno. Filmes, jogos, livros, séries, a criatura apareceu em inúmeras versões diferentes. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo com tantas adaptações, a essência da lenda continua a mesma. Fome, frio, solidão e a transformação de seres humanos em monstros. Talvez seja exatamente por isso que o Wendigo ainda assuste tantas pessoas até hoje, porque no fundo ele representa algo muito real, o medo de perder aquilo que nos torna humanos. Talvez o Wendigo nunca tenha existido, talvez tudo tenha sido apenas uma antiga lenda, criada para impedir atos desesperados durante o inverno. Mas algumas histórias continuam difíceis de explicar, principalmente os relatos vindos das florestas congeladas do norte do Canadá, porque às vezes viajantes ainda afirmam ouvir sons estranhos entre as árvores durante a madrugada. Passos, assobios, respiração pesada, e talvez, em algum lugar no meio da neve, algo ainda esteja faminto. E você, acredita que o Wendigo seja apenas uma lenda? Ou existe alguma coisa escondida nas florestas congeladas da América do Norte? Conta sua opinião nos comentários. E cuidado, porque algumas criaturas nunca param de sentir fome.